Olá a todos, sejam bem-vindos à temporada 5 do ResumoCast, agora ResumoCast Adventures. E hoje a gente vai entrevistar o livro ChatGPT, de autoria do Herbert Costa, que está aqui comigo, prefácio de Clóvis de Barros Filho, o guia definitivo sobre essa e outras inteligências artificiais. Tá aqui o livro. Tudo bem, Albert? Seja muito bem-vindo ao podcast. Tudo bem, prazer estar aqui com você. Eu ouço sempre os seus resumos para poder usar como um guia do próximo livro, do que eu vou ler. Então, é muito legal para mim estar aqui com vocês. Que legal! Vamos bater um papo então sobre esse livro que é super relevante, está super moderno na atualidade. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber mais sobre o ChatGPT. Falando rapidamente sobre o sumário do livro, ele tem um prefácio então do Clóvis de Barros Filho. No capítulo 1 é uma introdução, o capítulo 2 já começa direto com o poder do ChatGPT, quais são os benefícios para as pessoas em geral. A gente vai falar sobre trabalho, tomada de decisões, comunicação, educação, na saúde, no atendimento. Talvez não deva falar tudo, a gente aborda os aspectos principais, afinal de contas nós estamos aqui resumindo, é um resumo cast, não é um livro que é, não é uma leitura. Não é uma leitura total cast. Capítulo 3 a gente fala de ética do ChatGPT, um pouquinho sobre isso, se sobrar tempo. Revolucionando a si mesmo, como usar o ChatGPT da melhor maneira, é o capítulo 4. Então, para quem quer dar os primeiros passos, estou lendo o que o livro tem, para o pessoal ter ciência e adquirir o livro, mas a gente vai abordar os principais pontos aqui dele. Capítulo 5, usando a tecnologia de inteligência artificial de forma profissional, introdução à criação de chatbots com o GPT-4, que é o capítulo 5. Então, os chatbots. Capítulo 6, muito além do GPT, ferramentas que fazem o uso da IA e que você deve colocar no dia a dia o quanto antes. Chatbot, criação de conteúdo. Tenho certeza que muitas pessoas estão utilizando para criação de conteúdo, imagens, análise de negócio, um Shark Tank digital. E capítulo 7, integração de outras tecnologias de IA com outras tecnologias, como outras tecnologias de IA podem ser integradas com o GPT para aumentar a sua eficiência, né? Então a gente vai falar um pouquinho também, se tiver tempo, o futuro do GPT e a magia da coautoria. Albert, como você escreveu um livro em coautoria com o ChatGPT? Quem sabe a gente começa explicando isso? Acho uma boa, sim. Porque aqui a gente não é só com o ChatGPT, tá? Na verdade, é como que eu utilizei a própria inteligência artificial para poder me ajudar dentro do livro. Esse é um ponto bem importante que vale a pena a gente conversar com o pessoal e explicar, que é o seguinte: tem uma diferença muito grande entre você simplesmente passar para uma inteligência artificial a sua atividade e deixar com que ela faça, a qual a IA hoje não está preparada totalmente para isso, e, na verdade, fazer o que eu até chamo de copiloto. Inclusive, até a própria Microsoft agora chama de Copilot, o que ela está trazendo. Por que Copilot? Porque, assim, quem está dirigindo o tempo todo é, no caso do livro, o autor. E o livro inteiro, eu trouxe ele mostrando exemplos claros de como que uma pessoa poderia usar a IA, desde o conteúdo, eu vou discutir um pouquinho sobre isso, até assim, se você reparar, tem umas partes interessantes. A capa. O robô foi desenhado por uma IA, sentado na posição do pensador, sentado em cima de enciclopédias, aonde que começando a olhar e falou, precisamos de algo que seja impactante, que mostre essa mudança. Então pega a figura do pensador em cima de algumas enciclopédias. A foto minha, que todo mundo coloca dentro de um livro, não sou eu também, na verdade, é uma IA que desenhou essa minha foto aqui. Tá também. Bem fiel, né? Tá, né? Tá bem fiel aqui. Então, assim, boa parte do que você encontra dentro do livro, eu utilizei a IA. E aí é um ponto interessante. Por que para mim isso é muito importante? Eu tenho um TDAH muito forte e tenho uma dislexia. Escola, para mim, foi um horror. No começo da escola, quinta série, prova, tudo isso. E você vê que, de repente, na minha vida, eu comecei a entender um outro modelo de educação. E é interessante, né? Eu tinha um problema na escola que, e Singularity, para mim, Fundação do Capral, foi tranquilo. Para você ver a diferença quando você acha uma educação realmente. Isso, para mim, sempre foi um ponto. Cara, como que pessoas podem usar ferramentas para poder conseguir
criar ou pegar o conteúdo que está dentro da tua cabeça e colocar para fora. E daí o livro. Na hora que depois você usar um livro, uma inteligência artificial para pegar o conteúdo que eu já tenho e conseguir colocar ele lá de fora. Então, a partir dali eu começo a usar ele como coautor do tipo, como você acha que deveria ser a estrutura do livro? Fala assim, eu falo, não gostei. Se eu botar esse capítulo aqui, pode fazer sentido. Mas primeiro eu faço toda uma preparação do ChatGPT explicando quem sou eu, o que eu quero fazer, qual é o público do livro, aonde eu quero chegar. E é interessante que eu ainda comento, e nesse capítulo aqui eu falo exatamente como que eu fiz isso, até o tipo de tom que eu gostaria. Eu gosto muito do Malcolm Gladwell. Então eu falei, olha, gosto muito do tom do Michael Gladwell, eu gosto de outro. Então eu comecei a conversar um pouco sobre o tom. E aí, com o conteúdo que eu ia passando, ele ia mudar. Cara, se você mudar essas duas frases aqui, fica um pouquinho... Eu falei, mas eu não gostei. Ou gostei, eu aceitava ou não. Então essa foi uma grande diferença entre ele ser coautor e ele ser autor. E aí, em 10 dias, uma pessoa que, teoricamente, não teria como escrever um livro, construiu um livro e que hoje é um dos mais vendidos da Amazon, inteligência artificial. Legal. Então, assim, esse é um exemplo claro de como a inteligência artificial pode potencializar a capacidade de cada um. Sim, o que no passado vinha sendo feito por ghostwriters, os escritores fantasmas, externalizar o conteúdo de quem tem muito conteúdo através de uma ferramenta, que é o GPT. Isso! Explica como é que... fala um pouquinho sobre o teu background, como é que você fez a Singularity, e depois foi cair nessa história de ChatGPT, tecnologia. Isso é interessante. Eu sempre fui ou da área de tecnologia ou da área de gerenciamento, tá? De gestão de projeto. Então, Bradesco era tecnologia, depois eu fui gestão. 2010, mais ou menos, foi para o Rio de Janeiro para fazer os Jogos Rio 2016. Aí fiz Jogos, fiz Londres 2012, fiz o Pan-Americano do Canadá, fiz alguns eventos pelo Comitê Olímpico do Brasil. Já ali perto do final eu cuidava tanto de tecnologia, marketing, foi duas coisas que estavam comigo, inclusive até hoje caminham com isso. E eu queria me aprofundar um pouco mais sobre tecnologia, que eu já gostava, já terminei os jogos, muito cansado já, em vez de ir para Japão, para outras coisas. Falei, vou tirar um tempo para mim. E o que eu fiz? Eu vou para o Vale do Silício. Estudar, entender um pouquinho mais. Fiz Singularity, aprendi mais sobre tecnologia. Aprendi um negócio que na época estava ali, as pessoas falando muito sobre uma tal de blockchain. Depois, isso é interessante. Percebi que a maior parte das empresas dos Estados Unidos estavam se estabelecendo em Zug, na Suíça, no que era chamado de Crypto Valley. Falei, pô, se eu quero aprender, eu tenho que ir para a Natura. Fui para Zug, na Suíça, para poder aprender, voltei para cá, comecei projetos de blockchain, IoT e inteligência artificial também, conectando dentro disso. Criei uma empresa, dando algumas consultorias, e a partir dali, minha vida foi mudando completamente, onde eu fui, primeiro me encontrei com Felipe Neto, João Pedro Paes Leme, Marcos Vinícius, estavam fundando a Play 9, já estava no começo, me chamaram para poder dar consultoria, comecei dando consultoria, depois fui chamado para poder ser sócio daquela empresa, me tornei sócio dela. Uma outra empresa que eu dava consultoria, Monte Bravo Investimento, começa a destacar muito dentro do mercado, crescer muito de uma forma exponencial, se tornando hoje um dos maiores players no mercado dentro desse ponto de assessoria de investimento. E resolve se tornar uma corretora para poder atender melhor os seus clientes e tudo mais. Nisso eles fazem o mesmo parecido da Play. Pô, vem para cá, vamos trabalhar junto. Começa a trabalhar, me torno sócio da Monte Bravo. E hoje todas as minhas atividades executivas estão focadas dentro da Monte Bravo Investimentos, onde a gente tem muita coisa sobre inteligência artificial, tecnologia, blockchain, tokenização, moedas. Então, assim, lá é um paraíso para quem quer estar aí na ponta sobre tecnologia hoje em dia. E você considera uma referência hoje no Brasil em tecnologia. Quem não segue o Helbert lá no LinkedIn, busca lá Helbert Costa, os conteúdos dele são top, prêmio, referência. Bom ver isso. E agora inteligência artificial. Explica o que é a magia por trás do chat GPT, ou do GPT, ou da IA generativa. Esse é um ponto bem interessante. As pessoas olham o ChatGPT, isso eu estava até dando uma entrevista, quando uma pessoa falou assim, olha, o ChatGPT, as suas respostas não são incríveis, eu tenho um problema, eu acho que ele não vai funcionar. As pessoas não entenderam. A ideia do ChatGPT não é ser uma fonte de pesquisa.
É humanizar um conteúdo que você está passando para ele e ele te ajudar a discutir aquilo. Então, a ideia é que o conteúdo ele venha de você. Você use ele para poder lapidar, melhorar e melhorar o tom, o modelo com que você escreve. Essa que é um pouquinho da diferença dele. Mas ele tem bastante conteúdo também. Ele tem bastante conteúdo, mas a natureza dele, o modelo a qual ele monta o conteúdo, explicando para todo mundo aqui, como que é que funciona para ele poder montar um conteúdo? Ele monta através de uma forma de probabilidades. Ele não tem um banco de dados, onde que na hora que você fala uma palavra, ele vai lá e fala, tá aqui, esse daqui é o texto que você quer. Não. O que funciona é o seguinte, ele fez uma análise com todos os dados que foram carregados dele em 2011, e o que ele começou a olhar se eu tenho, sei lá, eu gosto de... Qual a probabilidade da próxima palavra? Pizza. Inclusive eu fiz esse teste com ele, seria pizza. Tá, 98% pizza, 74%, então ele tem da pizza. Botou pizza. Qual é a probabilidade da próxima palavra? Pode ser, eu gosto de pizza, sei lá, na pizzaria, em casa, pizza de calabresa, não sei. Então na hora que você faz uma pergunta para ele, como que ele funciona? Ele pega a frase que você mandou, analisa dentro do banco de dados dele e fala assim, probabilisticamente, qual é a próxima palavra que eu posso colocar aqui? Então ele não entendeu a tua pergunta. Foi treinado, baseado em quantas vezes apareceu aquilo no treinamento dele. Não é nem quantas vezes apareceu aquilo. É a probabilidade de conexão entre as palavras. Não é só quantas vezes apareceu aquela junção. Aí sim, não a palavra. Olha, pizza sempre aparece com calabresa. Sei lá, bomba aparece com guerra, não aparece com amor. Sei lá, alguma coisa nessa linha. Então ele vai relacionando isso. Na hora que ele relaciona isso, ele traz a resposta. Então é muito importante você entender o seguinte, ele não fez uma busca naquilo que você fez e trouxe uma resposta. Ele olhou e falou, palavra a palavra. Então na hora que ele coloca, eu gosto de, próxima palavra, pizza. Eu gosto de pizza, qual a próxima palavra? Então ele começa a falar. Isso quer dizer o seguinte, que se por algum motivo, a primeira palavra, em vez de ser pizza, ele colocar, eu gosto de correr, você concorda que todo o restante da frase, a partir dali, o raciocínio praticamente se perde. Sim. E ele começa... É nessa linha que ele começa a trazer aquelas alucinações. Sim. Porque, na verdade, a probabilidade entre aquelas duas palavras já... Na verdade, não é só as duas, né? Ele pega, novamente, falando no contexto do que você escreveu, que a gente chama de prompt, é a pergunta que você faz para o ChatGPT e a resposta que você quer dar. Então, ele não é a sua principal fonte de pesquisa. Existem outras que são, inclusive, eu falo sobre elas no livro. Tem uma plataforma chamada Longshot. Na hora que você faz uma pesquisa, ele traz a sua resposta e dentro da resposta, ele traz as referências. Fala, olha, isso que eu escrevi é com base nesse site, nesse artigo. Aí você fala, entendi. Comecei a pegar ele. O próprio Bart do Google, ele é mais factual do que o... Sim, as searches, né? Do que o Google, do que o ChatGPT. Mas é bem pior não escrever algo que seja criativo. Legal. Aí até uma dica para todo mundo, se você quer algo factual, pega no Bart, pega esse texto, joga no ChatGPT e fala, agora humaniza isso. Olha. Já vai reduzir muito a sua probabilidade de erro. Entendi, muito legal. E como é que você enxerga, tem um capítulo do livro que fala sobre isso, os impactos na vida do ser humano comum, como redução ou cortes de emprego, a possibilidade de produção de conteúdo, melhoria da produtividade das pessoas. Fala um pouquinho sobre esse capítulo. O impacto, quando a gente fala no impacto, tá? Eu acho que a gente tem que entender duas coisas, cara. Hoje em dia, você entender ou não de inteligência artificial vai te colocar dentro de um grupo altamente produtivo, onde que você praticamente se sente com superpoderes, em tanto de coisas que você pode produzir, ou em um grupo facilmente substituível. Em qualquer área do conhecimento. Em qualquer área do conhecimento. E as pessoas falam, Elbert, então a inteligência artificial vai me substituir? Não. Uma pessoa que usa a inteligência artificial melhor que você vai te substituir. Essa que é a diferença. A gente não vai ser substituído por uma máquina, mas por uma pessoa que usa a máquina melhor do que a gente. E aí você aumenta a capacidade produtiva dessa pessoa, fala, beleza, eu já não preciso de um time inteiro. Então na hora que eu já não preciso de um time inteiro, você analisa e fala, ok, a não ser, é claro, e aí vai da realidade de cada empresa, eu tenho 10 pessoas dentro da minha empresa. Essas 10 pessoas estão produzindo 10 vezes mais. É como se eu tivesse 100 colaboradores. O mercado tem apetite para consumir essa demanda? Se não tiver, é uma revisão do tamanho de time. E aí quando você fala do impacto, vou passar um dado interessante,
Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que ele fala que até 2025, 75 milhões, 85 milhões de postos de trabalho vão se extinguir. Porém, 97 milhões de novos vão ser criados. Mas fala, tá resolvido, as pessoas só vão mudar. Mas, infelizmente, a realidade agora não é essa. Por quê? Porque o que acontece? Nessa troca, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo aqui bem gritante. Sai uma senhora de 45 anos, que tem 5 filhos, não estudou e que limpa hoje o shopping. E vai ser substituído por um robô que vai limpar aquilo. Aí você fala, mas vai ter uma vaga nova. Vai. Para um engenheiro que conhece de visão computacional e de inteligência artificial. Você entende que esse casamento não é fácil? Sim. De você fazer esse reskilling? E num país que tem educação tão defasada como a nossa? Então, realmente, a gente tem um problema aí. Em outras é mais simples. Puxa, eu sou jornalista, como que eu uso? Trabalho na área da saúde, professores. Devem usar assim a rodo, isso acho que é um dos maiores impactos. Maravilhoso. Como é que a gente resolve esse problema? Tem alguém que tenha visibilidade numérica do que vai ser o impacto específico? Acho que é difícil a gente contemplar essas áreas aí que vão ser afetadas, né? Entender. Não tem nenhum estudo claro, assim, que os estudos, todos eles são catastróficos. É nesses números que a gente está falando. Por que ele é? Duas coisas que a gente tem que entender. Você pega uma equipe, eu vou botar 10 pessoas de novo para ficar mais claro. A gente não deve olhar para o indivíduo, mas para o meio. Se a gente olhar uma pessoa e falar, ok, quantos por cento das suas atividades são operacionais? A pessoa fala 70%. Ah não, mas tem 30% que é insubstituível. Então não dá para substituir essa pessoa. Ok. Só que se você tem uma equipe de 10 pessoas e eu elimino esse 70% de todo mundo, agora eu só preciso de 3 para fazer o trabalho que era humanizado deles. Então na hora que você olha para o meio, o impacto é grande. Sim. Porque você consegue reduzir o trabalho de todo mundo, aumentando a capacidade dos outros. E aí o que todo mundo sempre fala é, ok, então a gente vai fazer mais. Ok, se a economia estiver muito boa e tiver saída e apetite no mercado para colocar essa produtividade excessiva. Senão o que você vai fazer? E aí tem até um autor que fala algo que é bem complicado, né? Que nos próximos anos a gente vai conhecer a primeira classe dos não empregáveis. Aí é interessante a gente prestar atenção nisso. Eu não estou falando de desempregado. Desempregado é aquele cara que está momentaneamente sem trabalho e tendo uma necessidade, eu consigo alocar ele. Sim. Não empregáveis é assim, eu não preciso. Eu consigo produzir tudo com as pessoas que eu tenho hoje, com as máquinas que eu tenho hoje. Então você não precisa daquilo. Isso, a princípio, falavam que isso ia acontecer perto de 2040. Só que aí tem um ponto interessante. Teve um estudo, há um tempo atrás, aonde que foi, eu não lembro o nome da faculdade agora, aonde que eles chamaram várias pessoas de estatísticas, que conhecem muito sobre modelos de crescimento, e falou o seguinte para todo mundo, qual é a probabilidade da inteligência artificial começar a resolver problemas matemáticos dentro de um nível de competição humana? Algumas pessoas falaram, olha, 4 anos, outros 2 anos, só lembrando, com prompt normal, eu escrevendo, via texto, ela vai entender e vai fazer. Eles erraram. Os maiores pessoas valia $5 mil essa competição. Todos eles erraram, em média, em cerca de 200% a menos. O que eles falaram que aconteceu em 4, 5 anos, aconteceu em 6 meses. Então, o erro é gigante da aceleração da Terra. Vistas de imagem, né? Como era uma imagem em outubro, como você faz uma imagem hoje? Imagem de IA. De IA. Sim. É fantástico. Então, assim, esse crescimento e esse impacto é muito difícil. Fala de novo, o que são os não empregáveis? É quem tem as máquinas, inteligência artificial e não precisa trabalhar? Não. O não empregável é assim. Você chega numa capacidade de produtividade usando máquinas e usando pessoas, que você não tem trabalho para 250 milhões de pessoas no Brasil. Muito menos para 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo. Não precisa desse pessoal. Você precisa produzir tudo o que precisa produzir sem ter todo esse grupo de pessoas trabalhando. Então, não empregáveis é simplesmente assim. Não tem vaga para essa pessoa. Não precisa. Entendi. Você não consegue consumir isso. Não vai ter. Sim. Hoje é uma preocupação de vários estudiosos. O próprio Elon Musk fala muito sobre isso. A necessidade do mundo terminar muito forte e uma bolsa universal. Porque não vai ter trabalho remunerado para todo mundo. Mas, para a gente não falar só de notícia ruim, a parte boa é
Nunca na humanidade a gente viu tantas possibilidades para quem conhece, quer fazer isso e quer utilizar a inteligência artificial dentro do seu dia a dia. O que antes você precisava de um time inteiro para fazer uma startup tua, com 4 ou 5 plataformas você faz. Já tem hoje uma aqui. Quero fazer uma startup sobre, sei lá, medicina. Você explica o que é. Ela cita o nome para você. Verifica se o domínio está livre. Se o domínio estiver livre, ela já faz uma reserva do domínio para você. Já joga para uma outra, cria o teu logo e cria a página web com o que você começou a fazer. Então, assim, é muito fácil hoje você conseguir alavancar e começar uma startup. E quando eu falo startup, é interessante as pessoas falarem isso, não só para o empreendedorismo. O intraempreendedorismo, que você pode mudar dentro da tua empresa também é gigante. Novidades, coisas que você pode trazer para o teu dia a dia, te deixando infinitamente mais produtivo. Toda mudança de tecnologia abre uma janela para startups que vêm para solucionar os problemas causados pela mudança de tecnologia, seja falta de emprego. Então está aí boa oportunidade para startups criarem uma forma de entregar empregabilidade a essas pessoas que serão inempregáveis, né, futuramente. E as questões éticas, a gente já falou um pouco sobre essas questões, mas a forma como os modelos são treinados, eles possuem viés, né? Eles dão respostas baseadas em um humano que alimentou aquilo ali de certa forma, então eles vão dar respostas humanas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro a gente tem que pensar, e por isso até eu quero falar, quando eu chamo Clóvis para poder escrever e me ajudar aqui dentro do prefácio, Clóvis Bar, por que você traz um filósofo, na verdade traz o filósofo, para poder escrever algo sobre tecnologia, justamente para dar uma visão mais humana e eu entender sobre um outro lado, conversar com ele sobre esse ponto que você está falando. Então vamos entender o seguinte, a IA não é preconceituosa, a IA não tem viés, a humanidade tem, que ela replica tudo que a gente tem. Então a gente tem que parar, a gente tem a mania de... Mas o ChatGPT tem viés ou não? Tem demais, a gente vai falar sobre isso agora, ele tem muito, mas é interessante a gente falar sobre isso, ele tem porque nós temos. Então se você olhar uma vez, eu fiz uma pergunta para ele, só para a gente já começar aqui. O que eu devo fazer para poder agradar a minha esposa? E aí ele trouxe, ouça ela, tenha atenção, ajude-as com os problemas de casa. Já me chamou a atenção aqui. Eu falei, beleza. Aí continuou mostrando as outras coisas, está tudo voltado para essa linha. Eu falei, agora eu vou mudar. O que eu devo fazer para ajudar, para poder agradar o meu marido? Veio. Pergunte para ele como foi o dia de trabalho. Mas peraí, por que ele não falou para perguntar isso para a mulher? Não falou nada sobre casa, não falou nada sobre essa estrutura. Então traz uma estrutura ainda arcaica, e eu como pai de 4 meninas, então isso me preocupa muito, voltado para esse lado de uma percepção que foi realidade durante muito tempo, e aí vem um outro ponto, que é a realidade em boa parte. Isso eu quero dizer o seguinte, se ele pega probabilidades, você concorda comigo que a maior parte dos textos escritos foram pelos países mais desenvolvidos? Concordo. Então, se ele foi treinado com textos de países mais desenvolvidos, quanto um garoto num país subdesenvolvido, que começa a ter acesso à internet e faz perguntas como religião, ele vai trazer a maior parte dos textos que já foram escritos. Provavelmente não vai trazer a da localização dele, do que eles estavam falando. Mas esse garoto chega e fala, vou te dar um exemplo. Chega, joga uma frase no ChatGPT e fala assim, ó, traduza. Ele vai traduzir para o inglês. Não pedi para traduzir para o inglês. Exato. Ou seja, ele assumiu uma maioria como verdade. E sabe o que me preocupa disso? Saiu ontem um estudo mostrando que teve mais imagens, ou seja, fotos fakes criadas por deepfake, por imagens, por inteligência artificial que criam imagem, do que fotos batidas em 150 anos de câmera. Uau. Isso quer dizer o quê? Vamos trazer para os textos agora. Eu tenho um volume imenso de texto até 2021 que foi treinado uma IA. Hoje, milhares de pessoas estão populando a internet com esses textos que vieram com base naquele. Então, o próximo modelo, quando você for treinar ele, você vai pegar uma massa que já foi treinada por aquele outro. Exato. Então, esse trabalho de viés, e aí tem, né? Obviamente, você consegue lá dar um peso maior ou menor, as pessoas vão trabalhando com isso. Mas é muito grande a probabilidade. Então, assim, a primeira coisa que me preocupa são as minorias. Como que esse de mulher e homem, beleza, esse a gente consegue resolver. Só dando peso ou não. Agora você tem minorias que todo o modelo delas de pensar,
de acreditar, religião, fé, vai ser massacrado pela IA, porque ela vai com probabilidade. E você acha que tem espaço de mercado no mundo para chats GPTs para grupos, religiões, culturas, treinados com aqueles características daquela outro país, ou até de uma minoria, por exemplo? Não, total. E aí vem o ponto. Aquele garoto, e por isso que treinar, importância do livro, que eu falo muito sobre isso, você treinar e você saber fazer a pergunta certa para o chat GPT. Se aquele garoto no interior falar assim, que tipo de religião está mais alinhada comigo? Ele vai trazer alguma resposta com base na maioria. Se eu falo assim, tendo em vista que eu moro na Índia, minha família é, sei lá, tem tal linha, tem tantos anos, dentro de tal estrutura, o que que tem... Você começa a dar para ele um parâmetro, que aí ele vai começar a fazer a linha dentro das palavras e da localização mais fechada que você fez. E isso serve também para o trabalho. Sim. Se eu chegar para ele hoje e falar assim, ó, faça um post para minha pizzaria, ele vai fazer. Mas vai fazer com uma qualidade questionável. Agora falar, faça um post para minha pizzaria que fica na zona leste de São Paulo, atende pessoas de classe B ou A, e a minha maior qualidade é porque eu uso forno a lenha e tem uma entrega rápida. Beleza. Você contextualizou. Legal. E a partir daquilo você vai tendo respostas melhores. Então, respondendo a tua pergunta, empresas, comunidades têm que pegar o ChatGPT, têm que pegar as inteligências artificiais e treinar e moldar para o seu modelo de uso. E esse é um dos capítulos que eu até trato aí, um bot para chamar de seu. E aí, isso eu ia perguntar, aqui no livro tem um QR Code. Página 11. Página 11, olha que legal. Tem um QR Code que as pessoas podem entrar em um link. Aqui, ó. As pessoas podem entrar em um link. A gente vai colocar o link aqui na descrição. E fazer perguntas para o livro. Por exemplo, eu não preciso mais trazer os meus convidados aqui no futuro. Não precisa. Só mandar o link. Só mandar o link. Aí eu coloco qual é a mensagem central e o link responde. Você pergunta isso. Eu vou falar que eu mesmo hoje, eu roubei, tá? O que é que eu fiz uma... Quando eu recebi, até falando, puxa, sobre o que a gente vai falar, e tem um dos itens lá falando qual é a frase mais impactante. Eu tenho várias, mas eu entrei no bot e falei assim, lista para mim as 15 frases que você acha mais impactantes. E ele trouxe 15 frases geniais. Ele falou, só essas daqui do livro. Falei, nossa, muito boa. Aí ele falou, eu comecei a conversar, e essa daqui? Eu achei que tá muito grande para uma frase, para você expor lá. Então, eu conversei com ele a ponto de chegar nessa frase. E por que esse QR Code, para mim, é algo muito relevante? Não só esse QR Code aqui que a gente está mostrando. Esse é o primeiro livro físico que você tem um bot conectado nele, tá? E o que ele tem de impactante? Digamos que você não entendeu o capítulo 5 como parte, eu não entendi isso. Me explica um pouquinho melhor. Me explica, olha, eu não entendo nada, eu sou de outra área. Sim, e ele traz para você o resumo. Só que você imagina isso, a gente fala sobre educação, num livro didático. Que as pessoas aprendem de maneira diferente. Né? Isso. A pessoa é uma pessoa visual. Faz um resumo para uma pessoa visual. Faz um resumo, faça um mapa mental. Imagens, mapa mental. E você conversar com livros, imagina você discutir hoje, ou conversar com... Vamos na fonte, conversar com a Capitu para poder saber. E aí, Capitu, me conta aí um pouquinho sobre o Bentinho, como que é isso. Você tem interações hoje em dia com o livro que é surreal. Esse bot, ele foi treinado com o livro e com uma gama de textos meus, de WhatsApp, conversa no dia a dia, para ele falar do modo com que eu falo e usar as palavras. Então você literalmente está conversando comigo sobre o livro quando você conversa com esse bot. Legal. E qual é a mensagem central que você acha mais importante sobre o teu livro? A mensagem central que eu acho mais importante, a gente falou um pouquinho sobre ela no começo, mas eu vou trazer sobre isso. Entendeu ou não a inteligência artificial? Vai te colocar num grupo altamente produtivo ou num grupo facilmente substituível? A história da internet se repete, então, né? Mas numa magnitude mais exponencial. Muito maior. Então, acho que assim, para mim, a mensagem central desse livro é essa. E a gente sabe que tem as pessoas que se adiantam no seu tempo, os mais visionários, aqueles que acabam entrando por causa dos outros, e os últimos, os laggards, o pessoal que só entra porque desativou mesmo aquele celular modelo antigo e não tem mais como comprar. O cara que ainda tem conta no Orkut. O cara que ainda tem conta no Orkut. Foi assim com a internet, Orkut, Facebook. E vai ser como um chat GPT. Então a tua tese é que quem se antecipar
vai ter mais lugar ao sol. Tem qualquer tipo de nicho. Qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade que você fazer, a pergunta é essa. Às vezes as pessoas me perguntam, Elbert, vale a pena eu pagar a assinatura dele ou de qualquer outro chat ou de qualquer outra IA? A minha pergunta é assim, depende. Se você fala, pô, eu vou tirar de casa para comer, beleza. Agora, se você está falando aí, você tem Netflix em casa, então para de reclamar. Não dá para você olhar para um negócio com um valor tão baixo e falar, isso aumenta a minha produtividade em 10 vezes. Se você não entende que esse investimento em você mesmo não faz sentido, eu já te atiro porque você está com uma perninha no pessoal do substituível. Pensa sobre isso, é o momento de você conseguir produzir mais do que você nunca produziu e talvez trabalhando menos. Mas produzir numa larga escala muito maior. E a pessoa que entender isso e ir atrás do conhecimento vai fazer a diferença. Sim, eu estava escutando uma entrevista do founder da Stable, das imagens lá, a Stable AI. Ele falou que o que ele está vendo foi uma forma de escalar os humanos. O ser humano é escalável hoje, né? Mas isso causa problemas, porque a gente vai ter pessoas que, enfim, vão ficar de fora dessa escalabilidade. Como você falou, não vai ter demanda de mercado para toda essa escalabilidade. Então a gente tem que resolver esse problema. Os humanos se tornaram escaláveis da noite para o dia. E como é que a gente resolve isso através de dar uma vazão para essa escalabilidade? É isso aí. Legal. E para quem é que você escreveu esse livro, Albert? Fala um pouquinho. Quem é o leitor do livro? O leitor desse livro é o profissional, hoje em dia, que está trabalhando. A pessoa que ainda vai começar a trabalhar, talvez ele tenha mais tempo para poder fazer outro tipo de leitura mais técnica. Ele não é um livro técnico. Ele é um livro para pessoas não técnicas usarem a inteligência artificial dentro da sua atividade profissional. Ou tentarem entender o contexto e encaixar o primeiro passo para quem quer poder seguir saber do que se trata. Do que se trata a IA e já começar a utilizar ela. Dá para entrar no teu link lá e colocar assim, eu trabalho num banco, como é que o ChatGPT pode me ajudar? Exatamente isso. Ele vai... É o que você falou de escalar. Esse livro escalou o Elbert. Entendi. Porque hoje em dia você fala, Elbert, conversar com milhares de pessoas. No livro, eu trabalho num banco. Tenho essa dificuldade, o que eu posso fazer? E ele vai conversar com você como eu estivesse conversando. Ah, legal. A gente vai deixar o link da IA do livro aqui na descrição. E daquelas 15 frases do livro que você extraiu lá da IA, tem alguma, 2 ou 3 aí que vale a pena mencionar? Fala aí dessas frases pra gente. Uma pra mim já era minha predileta e ele trouxe sobre isso, então assim, ela fica na cabeça que eu vou passar aqui, que é: nunca foi sobre um robô inteligente, é sobre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse pra mim eu acho que é o principal. IA não é sobre uma máquina inteligente, é sobre pessoas, sobre resolver problemas que a humanidade não conseguiu resolver até hoje, sobre tirar atividades rotineiras da tua dia para você ter mais tempo, para você poder fazer coisas que realmente te dão mais prazer. E quando você faz mais coisas que te dão prazer no teu trabalho, melhora a tua qualidade de vida também. Você fala, estou mais feliz. Então, não entenda a IA como uma tecnologia. Nunca foi sobre isso. Todos os desenhos de IA, todo mundo que trabalhou nisso, todos os profissionais que hoje pensam na IA é como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que para mim essa é uma das frases principais. Tem algum case mais inusitado? Você vê tantas tecnologias ali compartilhando seus conteúdos, alguma coisa mais inusitada? Ou alguma coisa que você não viu e acha que seria uma aplicação fantástica para IA? Vou começar com um inusitado e de certa forma até engraçado. Se tem uma profissão que tem emprego garantido nos próximos anos, é psicólogo. Esse daí só tá... Existe uma plataforma hoje que ela já tem 250 mil pessoas pagantes, onde você entra lá, monta a tua namorada ou namorado e você começa a se relacionar entre ele. E assim, inúmeros casamentos estão acontecendo, com as pessoas fazendo festa, foto, tá eu do lado aqui de uma tela e colocando isso. Então as pessoas estão se casando e na hora que você vai nos posts, é assim, eu pego aqui o meu computador, que tá minha namorada, e tá eu e ela na Torre Eiffel. Tá eu e ela em tal lugar, e ele fazendo... Então, assim, tá tendo um vínculo homem-máquina aí interessante. E tem uma pessoa, um japonês, ele criou uma vaquinha, porque ele usava uma IA um pouco mais antiga até,
e ele está precisando de dinheiro porque a licença da esposa dele vai vencer. Então, o desespero dele, na hora que você lê os posts, é de alguém que vai falecer um parente teu, caso você não arrume dinheiro para tratamento. Entendi. O dele é aquele, ele falou, cara, minha esposa vai morrer. Eu preciso de dinheiro. Efetivamente é uma inteligência artificial. E o número de pessoas que está fazendo isso é incrível. Sim. Então, assim, um caso inusitado para mim, eu imaginava que isso fosse acontecer, mas não na escala e na velocidade que está acontecendo. Então o psicólogo ele vai tratar essas pessoas, é isso? Vai ter que... Eu não sou psicólogo para poder falar sobre isso, mas eu imagino que tem algo para poder fazer sobre isso. Se vai amanhã psicólogo. É uma outra dúvida, né? A pessoa sai do namorado e fala, não, eu tenho aqui, eu vou sair agora da minha namorada digital e vou falar com o meu psicólogo. É um problema. Não, legal. Albert, faz um desafio para quem nos acompanhou aqui até agora, um desafio prático aí, deixa algumas dicas para como as pessoas podem colocar em prática os conteúdos que escutaram aqui a gente debatendo, ou alguma coisa que está no teu livro e já começar a usar agora no ChatGPT, né? Tá bom, eu vou fazer 2 desafios, eu acho, para as pessoas no geral. Primeiro desafio que eu acho que cada um aqui tem que ter é, terminando essa conversa, a gente falou de psicólogo, fazendo um parênteses aqui. Existe um conceito que os psicólogos chamam muito, chamado The Rubber Band Effect, que é você pega o efeito da borracha que a gente vai esticar ali e trazer. Então, quando você fala de ar, você leva essas pessoas para um ambiente extremamente desconfortável. Você fala, cara, olha isso que está acontecendo, poxa, tem pessoas angustiadas com isso, falando, olha tudo isso que está acontecendo, automação, meu emprego e tal. E o que vai acontecer? Biologicamente, você vai praticamente esquecer isso ou arrumar uma cegueira seletiva quanto a alguns itens daquele para te trazer para o teu ambiente normal e falar, não, isso é para depois. E não se mover. Então, o primeiro desafio que eu faço para cada um é pense 3 ou 4 coisas que você vai fazer com ela. Não pense como fazer, mas fala, poxa, seria legal se um IA fizesse isso dentro do meu trabalho. Então, lista isso. Depois que você listou e falou, ou seja, eu atendo muito telefone, ou eu faço muito texto, ou eu mando muito e-mail, faz isso. Feito isso, você vai pegar esses itens depois que você fez, vai entrar dentro do ChatGPT e vai escrever assim, oi, meu nome é tal, tenho tantos anos, trabalho em tal empresa, esses são os meus desafios. Como eu posso usar você para resolver ele? E deixa que ele te ajuda, conversa com ele. E uma pergunta super genérica, não fecha o escopo, não porque fecha. A resposta que vai vir pode ter uma criatividade que a gente nem estava pensando. Que você não estava pensando. As pessoas vão levando já direto a dúvida. Aprenda a usar a IA para poder te ajudar a chegar onde você quer. Vamos? Da visão geral. A visão geral de como controlar a IA. E aí, a partir desse momento, você está controlando, porque ela vai te dar opções. Aí você fala, essa é a opção 2, vamos, descreva melhor sobre ela. E aí ela vai descrevendo, e aí você vai acabar utilizando e usando ela para te ensinar a resolver o teu problema. Então não vá ao objetivo, comece conversando. Legal. Mais alguma coisa que a gente não abordou nessa breve conversa que tivemos? Obviamente, quem estiver interessado, tem muito mais coisa aqui no livro. Está na Amazon. Está na Amazon. Mais algum outro ponto que seria legal falar? Eu acho que a gente falou aqui só um ponto que eu sempre gosto de falar, é a preocupação das pessoas, é a educação. Eu acho que a educação, hoje em dia, ela é impactada demais pela inteligência artificial, alunos usando isso. E os professores estão indo em algo que aconteceu com o Google lá atrás. Vamos proibir. Não vai adiantar. É muito mais fácil usar. Inclusive no livro tem um momento que eu falo sobre isso. Eu crio um bot lá e mostro, olha, você é um bot que está falando sobre o livro tal, de tal série, e você vai fazer umas perguntas, aí eu ponho as perguntas lá no ChatGPT. No ChatGPT. Eu falo assim, agora com base nessas perguntas, você vai direcionar o aluno, sem dar a resposta correta, eu quero que você me leve ao pensamento daquela resposta, como se fosse um professor. Então ele me deu 5 alternativas, e eu propositalmente erro. Lá fala 3. Aí ele fala, quer saber, você não acha que isso aconteceu em tal época? É um tutor. E é um tutor, e ele vai conversando. Então, aquilo que a gente falou, e você usou muito bem de exponenciar as pessoas, é a chance que o professor tem de exponenciar ele mesmo, estar com o aluno o tempo todo, conversando com o aluno, pegando um bot, criando, usando o ChatGPT e usando dentro da tua escola, que com certeza vai dar uma experiência muito melhor para os seus alunos. Muito legal. Obrigado, Albert. Prazer tê-lo aqui. Deixa os teus contatos, por favor, última mensagem para o pessoal. Fala onde dá para adquirir o livro. E as suas redes aí, fica à vontade. O livro vocês podem adquirir dentro da Amazon ou qualquer uma das grandes livrarias, você pode ter ele lá. Dentro do... Ele comentou um pouquinho aqui, né? A gente estava falando sobre
redes sociais, dentro do LinkedIn eu coloco quase que diariamente dicas e vídeos, estruturas sobre o que está acontecendo da IA, e no Instagram também. Os dois você vai achar com Elbert_Costa, você me acha dentro desse. E vamos trocar ali muita informação. Pode mandar mensagem, adoro responder mensagem, adoro tirar dúvida das pessoas, porque eu acho que eu estou ajudando a fazer aí uma aceleraçãozinha dentro do país. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir. Muito obrigado. Obrigado, Albert. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de curtir o canal aqui do YouTube, deixe o seu like, deixe o comentário, entra no chat aqui do livro, faz a sua pergunta lá, depois deixa o comentário sobre o que achou. E nós voltamos no próximo episódio da temporada 5 do Resumo Cast, a melhor temporada de todas. Muito obrigado e até a próxima.